Pão francês todos os dias, pizza todo final de semana, um bolinho no meio da tarde. Existe relação disso com a infertilidade? Olá, eu sou Maria Angélica, a Nutri das Mamães, e hoje eu gostaria de pensar com você, junto com você, a relação direta de alguns hábitos diários de alimentação e o processo de infertilidade. Você sabia que algumas das coisas que nós fazemos rotineiramente, cotidianamente e repetidamente podem ativar ou silenciar alguns genes que vão fazer com que fiquemos ou não doentes? Nesse contexto surge então a tão temida e tão estudada hoje em dia doença celíaca. A doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten são patologias associadas a uma dificuldade no metabolismo da proteína glúten que está presente no trigo. Essa proteína que caiu na malha fina de boa parte das famosas e das pessoas que querem emagrecer e serem mais saudáveis, ela compõe 80% de toda a fração proteica do trigo. E o grande problema dentro dessa fração chamada glúten é a gliadina e a glutamina. O glúten, apesar de ser uma proteína de difícil digestão, não traria tantos malefícios se não houvesse um consumo tão exagerado na sociedade atualmente. Os estudos mostram e os apontamentos nos levam a crer que sociedades com um consumo mais controlado dessa proteína têm muito menos sensibilidade e doença celíaca do que nos países onde esse consumo é rotineiro, diário e em alta quantidade. E lá vem a praga da nutricionista querendo fazer você pensar. De onde vem esse glúten? Essa coisa que está me perseguindo e que todo mundo fala para tirar da alimentação. Pois é, essa de repente é a maior dificuldade de todas, porque por ser uma proteína presente no trigo, todos os alimentos que possuem trigo são contaminados por glúten. Então, nesse pacote inteiro, nós temos os pães, as massas, os biscoitos, biscoitos caseiros, bolos industrializados. Acredite você, até os embutidos têm em sua composição o trigo. Não adianta torcer o nariz, porque eu sei que você já imagina que inclusive na cerveja, sim, a cerveja também tem a cevada, que é um dos componentes que também tem o glúten. Como nutricionista, eu sempre gosto de lembrar que nem sempre um celíaco demonstra os sinais característicos da patologia, que são perda de peso e diarreia crônica. Ao contrário disso, os sintomas podem vir camuflados, como dor de cabeça, inchaço, afta recorrente, queda de cabelo, uma fadiga, um cansaço, irritabilidade. Fica realmente muito difícil associar diretamente os sintomas a uma patologia tão grave. A frase clássica que define para mim o que é um doente celíaco vem de um gastroenterologista pediatra da Nova Zelândia chamado Rodney Ford, que diz: o sintoma comum de um doente celíaco é estar doente. Ou seja, aquela pessoa que simplesmente não está bem. Muitas vezes não tem um exame que demonstre, não tem indicativos de que ela apresenta determinada patologia, mas ela está doente. Vale a pena, quando você se encontra numa situação como essa, sugerir ao médico que faça uma investigação mais profunda e, de repente, o seu nutricionista pode te ajudar a fazer uma dieta de exclusão para identificar se os sintomas que você apresenta e que não aparecem nos exames laboratoriais vão desaparecer com a dieta de exclusão. E agora vem a pergunta-chave desse vídeo. Como a doença celíaca pode interferir na minha fertilidade? O primeiro ponto aqui tem a ver com a autoimunidade. Como dito, a doença celíaca ela é uma doença autoimune e, por ser uma doença autoimune, ela libera na nossa circulação dois anticorpos importantes. O primeiro é o antitransglutaminase e a segunda, antiendomísio. Nesse contexto, existe a transglutaminase, que é uma enzima que está presente em todo o nosso corpo, enquanto que o endomísio é uma estrutura que recobre a camada muscular dos tecidos. Frente a uma doença autoimune que libera os anticorpos para combater essas duas estruturas tão importantes,
A placenta e um embrião em formação fazem parte desse conjunto. Então, pode acontecer uma rejeição ao processo gestacional naturalmente. O segundo ponto que vai interferir diretamente no processo da fertilidade em relação à doença celíaca é exatamente o funcionamento intestinal. Novamente, voltamos a este órgão tão maravilhoso e que merece a nossa atenção. Porque se existe uma lesão constante acontecendo naquele órgão, vai gerar um processo inflamatório constante. E se eu tenho inflamação, eu vou ter radicais livres sendo formados. Radicais livres demandam do nosso organismo uma série de nutrientes que vão, com certeza, faltar para a manutenção da fisiologia natural, inclusive toda a fisiologia para uma fertilidade adequada. E por último, mas não menos importante, associado à doença celíaca, nós podemos também encontrar o hipotireoidismo, que também é uma das causas importantes e que merecem nossa atenção em relação ao processo de infertilidade. Uma vez que você desconfia, então, que é portador da sensibilidade ao glúten ou então doente celíaco, eu sugiro que você converse com o seu médico porque existem exames específicos que podem te ajudar a ter um diagnóstico bem claro em relação a essa patologia. Os exames são o anti-TTG, anti-EMA, anti-gliadina e o IgA. E se o médico realmente quiser fazer uma investigação profunda, que tal fazer um teste genético? São apenas 2 exames, o DQ2 e o DQ8. Agora vem a parte boa. Nem tudo está perdido. Existe sim uma vida muito saudável e uma vida muito tranquila e até normal para um doente celíaco. Hoje em dia existem alternativas não apenas viáveis, mas muito saborosas para quem quer se ver livre do consumo desse alimento. E que notícia boa para quem deseja engravidar, não é verdade? Interessante é você pensar que você vai ter só uma vida muito saudável, rica em frutas, verduras, legumes, o consumo de probióticos é bastante importante, a hidratação e com certeza você vai conseguir ser saudável sendo mãe, sendo uma tentante e sendo uma mulher em qualquer fase da sua vida. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, deixe todas as suas dúvidas no comentário e seja muito saudável. Um beijo e até a próxima!